Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Star Talks, o podcast do Prémio 5 Estrelas. Para hoje, para este episódio, nós vamos falar sobre a arte na gestão das pessoas e para isso tenho comigo em estúdio a Elsa Villa-Lobos. Olá, Elsa, Olá. A representar a Job and Talent, e a Cristina Leandro a representar a loja do condomínio. Olá, Olá, bom dia. Nós já estivemos juntas, portanto, vamos fazer aqui vamos dar aqui prolongamento, não é, à conversa que já estávamos a ter. E o nosso tema é um nosso tema, não é? Estamos as três aqui nesta área de muito contacto com as pessoas e, portanto, é um tema que me deixa muito feliz. E estávamos precisamente aqui a falar dos tópicos que organizámos para a nossa conversa e falar também não só das coisas boas que existem na gestão de pessoas, na gestão de talento, e dos desafios. E, portanto, vamos conversar aqui um bocadinho sobre tudo. E eu começo aqui com uma pergunta para as duas, que é se vocês consideram que de facto é preciso ser aqui um artesão, ter aqui jogo de cintura, ter aqui uma série de competências, não só um perfil académico como a experiência de vida na gestão do talento. Como é que vocês veem esta arte de gerir pessoas? Eu diria que é quase fazendo aqui um paralelismo com um artista. Há cores e formas, e nos recursos humanos eu diria que é o mesmo, ou seja, temos que equilibrar aquilo que é componente técnica com a parte comportamental, ou seja, para que a pessoa ela tenha uma ideia concreta que faz parte de um todo, ou seja, gerir expectativas, gerir aquilo que é o bem-estar do colaborador, sempre em equilíbrio com o objetivo e o propósito da própria organização. Ou seja, não olharmos para os recursos humanos como algo muito técnico só, puramente administrativo, mas sim como também algo que possa trazer valor acrescentado à pessoa. Ou seja, ao trazer valor acrescentado à pessoa, traz também valor acrescentado para a empresa e para o coletivo. Digamos que este equilíbrio tem que existir, como também existe o equilíbrio naquilo que é a parte mais artística que nós estamos aqui a falar. Estou trazendo aqui, ou transpondo um pouco a palavra arte para esta realidade. O equilíbrio é fundamental, o bom senso, a empatia, o conhecermos as pessoas e, sobretudo, a empresa conseguir transpor para quem está com ela todos os dias este objetivo e esta cultura, ou seja, estes princípios, as pessoas saberem exatamente o que é que estão ali a fazer e para que é que concorrem, ou seja, o que é que eu posso contribuir para a entidade, para que nós possamos todos chegar a um determinado porto, salvo seja. Exatamente. No fundo aqui, clarificar expectativas, não é? Que é fundamental. Sim, é importante. O que é que eu estou aqui a fazer? Para comunicação, eu acho que a Exatamente. comunicação por vezes é descurada e a comunicação é algo essencial para que todos saibam o que é que estamos ali a fazer e para que todos percebam cada uma das etapas, porque as empresas são dinâmicas, não é? O dia-a-dia não é estático, e para que em cada momento toda a linha daquilo que é a estrutura da organização possa saber exatamente o que é que se passa dentro daquilo que são as suas competências e as suas tarefas, mas para que todos possam ter uma clara consciência do dia-a-dia e sobretudo, qual é o objetivo da empresa. O que é que nós estamos aqui a fazer no dia-a-dia e o que é que vamos conseguir daqui a um determinado tempo. E por vezes isso não é passado, ou seja, as pessoas estão ali quase como instrumentos, meramente instrumentos, e depois também acaba por não haver aquele envolvimento, que o envolvimento acaba por ser mais que as competências técnicas, a parte motivacional e a atitude das pessoas são ingredientes-chave para que todos possamos conseguir aquilo que pretendemos na prática. Ter o sucesso. Exatamente. Bom, essa pergunta, pegando aqui no que a Cristina nos disse e acrescentando aqui uma camada na arte de gerir pessoas, é verdade ou não que nem todos temos esta... e não lhe quero chamar competência, mas no fundo este perfil, digamos assim. Ou seja, o que é que faz de uma pessoa, de um gestor, um bom gestor de pessoas? Pegando, a Cristina já disse aqui um bocadinho algumas competências, não é? Sim, sem dúvida. Eu acho que aqui a questão do equilíbrio é fundamental, não é? Equilibrar. Estamos a falar de empresas que visam o lucro. Exatamente. E, portanto, em última instância, aquilo que é suposto uma empresa ter é um negócio. É um negócio, tem que funcionar, Exatamente. tem que cumprir os seus propósitos, objetivos, resultados. A arte está em conseguir equilibrar tudo isto
com a gestão de pessoas, que como contraposto àquilo que é a arte, gerir pessoas não é uma ciência exata, não é matemática, e são pessoas que têm cada um a sua mochila, passa a expressão, não é? Pessoas com uma mochila, algumas mais pesadas, outras mais leves, com personalidades, emoções, motivações, inspirações, ambições e mais coisas terminadas em "ões". E aqui o equilíbrio, nem todas as pessoas conseguem. É muito ténue este equilíbrio, é muito difícil de conseguir, porque é óbvio que eu tenho que atingir os objetivos, mas para eu atingir os objetivos eu tenho que garantir que as minhas pessoas estão alinhadas e que consigo, e para as pessoas estarem alinhadas eu tenho que conhecer um bocadinho a sua bagagem e a sua mochila, o que é que está lá dentro e como é que eu consigo potenciar as coisas boas que estão lá dentro e ao mesmo tempo como é que eu consigo ajudar a minimizar as coisas menos positivas, com formação, com acompanhamento, com etc., com o que quer que seja. Portanto, nem todas as pessoas conseguem este equilíbrio. Por vezes aquilo que vemos são pessoas muito mais focadas em objetivos e que têm lideranças se calhar mais autocráticas e mais, talvez mais agressivas nesse sentido, mais, não agressivas, mas mais orientadas para o objetivo. Sim, e para mais imperativas. Exatamente. Como é que isto se faz? E depois, se calhar também temos pessoas mais, como que não gosto nada desta expressão, pessoas de pessoas, mas enfim, pessoas se calhar que estão mais focadas em acompanhar as pessoas e que se calhar descuram os objetivos e por isso aqui a solução e o difícil é conseguir a arte de equilibrar as duas coisas. Portanto, eu acho que nem todas as pessoas têm este perfil, é difícil. Também não acho que se nasça ou que se comece a trabalhar. Que é um dom. Exato, ou seja, é uma coisa que se vai aprendendo com a maturidade, com a experiência, em ajustar os dois lados e lá está. E às vezes é preciso puxar mais por este lado dos objetivos e dos resultados, porque há uma exigência imperativa nesse sentido, e há alturas em que a equipa precisa mais de suporte emocional e mais atenção às mochilas, e acho que a arte é conseguir equilibrar os dois lados. No caso e pegando aqui nas respostas das duas, ainda aqui é um ponto, depois já volto atrás, é fundamental aqui a questão, ou como é que vem este aspecto da formação e do acompanhamento, como ela estava a dizer agora, no terreno, ou seja, no terreno no sentido do dia-a-dia. Como é que na loja de condomínio conseguem fazer Isto, na prática, quando começamos, normalmente a loja de condomínio começou com estruturas muito pequenas, portanto, com estruturas de 2, 3 pessoas, em que a pessoa principal, salvo seja o responsável, acabava por ser o dono do negócio, e isso acabou por passar mais. Temos aqui alguns desafios. No início é importante porque esta pessoa acaba por ter ali um conjunto de funções e consegue cobrir uma série de necessidades que, à medida que a unidade vai crescendo, vai-se perdendo. Ou seja, na prática, o que eu quero dizer é que esta pessoa, ao início, acaba por ter ali um papel de formador, acompanha, intervém, está naquilo que é a operação, no dia-a-dia, consegue perceber, consegue ler tudo o que se passa naquela operação, naquela unidade, naquele núcleo. À medida que a estrutura vai crescendo e vamos começando a recrutar novas pessoas, esse desafio é mais visível. Porquê? Porque por vezes caímos no erro de a pessoa tem competências, tem formação, toda a parte técnica está lá, porque vem daquilo que é a formação académica e de alguma experiência noutras áreas de trabalho, e pensamos ou depreendemos de forma incorreta que a pessoa chega ali e está preparada. Está preparada. Ou seja, vai estar a funcionar em pleno, porque não lhe falta nada. Eu diria que seria assim, não lhe falta nada. E quando este gestor, este responsável, está no terreno de forma mais próxima, por vezes consegue atenuar e não se tinha isso tão visível. A partir do momento em que tem uma posição mais abrangente, uma equipa maior e que já não está tão no terreno como estava,
isto acaba por ser algo que se transforma de forma negativa, ou seja, mesmo que eu tenha estas competências e saiba que a pessoa entra e tem toda a formação já de base, é preciso integrar a pessoa, é preciso transmitir a cultura da empresa à pessoa, porque por muitas competências técnicas que a pessoa tenha, por vezes não está sensível àquilo que é a cultura da empresa, não há este acompanhamento, não há esta formação, não há esta adaptação da pessoa àquilo que são os objetivos e o modus operandi de cada uma das unidades, e depois esta integração não acontece e acaba por haver uma aposta tanto da pessoa que vem para a organização como da organização, claro, em vão, não é? Acabamos por ter ali um recurso que poderia ser uma grande mais-valia e que depois, por falta desta formação, deste acompanhamento, portanto, é sempre importante que as estruturas, à medida que vão crescendo, conseguem começar a criar camadas, eu diria, níveis, para que este acompanhamento, esta integração possa ser dado de acordo com as necessidades em cada momento. Porque pensarmos que alguém entra por uma empresa e já está apta e já tem capacidade para responder a qualquer situação que surja, não, porque por um lado não tem esta capacidade e por outro lado depois a equipa acaba por não acolhê-la da forma que deveria acolher, e haver um todo, acabamos por ter ali várias estruturas a funcionar de forma dispar, quando devíamos convergir todos para o mesmo ponto. Portanto, esta formação é sempre fundamental, este acompanhamento. E quando estamos em estruturas pequenas e começamos a crescer, isso é mais notório e acaba por ser algo que, por vezes, acaba por trazer mais disrupção à própria organização. E no nosso caso, isso é visível. Percebe-se, não é? Porque, no fundo, aquilo que acabamos por perceber é que existe aí alguma falta de alinhamento, não é? Sim, portanto, acaba por haver falta de alinhamento. Enquanto eu tenho aqui um elemento agregador que no início, se calhar numa estrutura mais pequena, era o tal ponto, o tal elemento que alinhava a equipa. Exato. A partir do momento em que essa pessoa sai desse núcleo e que não temos essa consciência que é preciso criar outros elementos que o façam, não há esse alinhamento, não há esse elemento agregador, e depois acabamos por ter ali várias cabeças a pensar, mas não pensam todas para o mesmo sentido. Em vez de termos uma equipa, temos um grupo, cada um está a fazer as suas coisas. Sim. E, Elsa, esta questão do investimento na formação, e tenho a certeza que as três concordamos aqui que é um investimento, ainda é vista por algumas empresas, algumas organizações como um custo, e talvez por isso vai sendo colocado de uma forma muito... Ok, fazemos aqui uma formação ad hoc, depois se calhar mais à frente voltamos a fazer. Não haver este acompanhamento tem mais custos, claro, para a organização. Como é que vocês veem esta questão da formação contínua? Sim, sem dúvida. Quando falamos em trabalho temporário, o tema ainda é mais crítico, ou seja... nós trabalhamos com mais de 300 clientes. O ano passado colocámos mais de 16 mil pessoas que precisam, e é crítico que estas pessoas tenham informação e formação sobre aquilo que vão fazer, sob pena de chegarem, não saberem o que é para fazer e a coisa correr mal. Portanto, a formação inicial é fundamental. O onboarding é fundamental e é crítico para garantir a confiança de quem vai começar a trabalhar num sítio e por vezes até com um vínculo temporário, é crítico. Mas o que se torna ainda mais crítico é o acompanhamento. E aqui, felizmente, temos a tecnologia a ajudar e temos a inteligência artificial a ajudar. E o que estamos a proporcionar aos nossos trabalhadores e também aos clientes é a possibilidade de, em tempo real, eu conseguir avaliar, acompanhar um turno, por exemplo, e acompanhar a avaliação que o trabalhador dá àquele turno, perceber pelo histórico se de repente os turnos estão todos a ser bem avaliados e há um turno que é mal avaliado, e a mesma coisa por parte do cliente, perceber que o desempenho daquele trabalhador tem sido bom e, entretanto, agora houve uma avaliação negativa e eu consigo usar os dados em tempo real e com alguma eficácia, perceber, detectar uma falha e aí agir
com aqui a componente humana de contactar o trabalhador, percebi que esta avaliação não foi boa, aconteceu alguma coisa, há alguma falha, algum problema e tentar resolver. E por parte do cliente, obviamente, é a mesma coisa. O que é que aconteceu com este turno, o que é que se passou? E, portanto, aqui é a tecnologia, a inteligência artificial, a ampliar a informação e a ampliar, mas com a componente humana fundamental e com aqui o contacto direto, não só com o trabalhador, mas também com o cliente, para perceber o que é que correu menos bem, para ajustar, ou seja, e o que é que pode acontecer? Pode ser um problema de formação, pode ser um problema de informação, deram-me esta máquina para trabalhar, mas ninguém me disse que eu tinha que ligar o botão X, e aí, se for só isso, é bom, não é? E portanto conseguimos resolver na altura. Mas isto para responder à questão que eu acho que cada vez mais ainda há empresas que consideram que é um custo e não um investimento. Uma perda de tempo, não é? Normalmente. Agora temos que tirar as pessoas da operação para fazer a informação, que disparate. E perda de tempo, não é? Não posso tirar as equipas, porque Há muito a fazer, não é preciso. Exatamente. cheios de trabalho. Exatamente. Mas depois, quando percebem, com dados concretos e veem as coisas a acontecer, muda um bocadinho esta perspectiva. Sim. A questão é essa, os dados concretos, pronto, não querendo fugir aqui do tema, mas há aqui muito essa questão, que é como é que se mede um antes e um depois. Sim, isso normalmente não é feito na maioria, apesar de isso estar naquilo que são as boas práticas e estar na parte assim, a questão aqui é sempre a teoria e a prática, que normalmente caminham de forma muito dispar, não é? Em vez de caminhar em paralelo, não caminham em paralelo. Mas sim, grande parte em alguns setores nota-se mais isso, há outros que não, que a formação é uma perda de tempo e que a pessoa não vai aportar nada e vai causar entropias naquilo que é o trabalho de equipa, inclusive paragens, ou seja, há um pouco de tudo, não é? É quase como a comunicação, são áreas que normalmente as empresas não querem investir porque não é tão... Ou seja, os resultados, o que há pouco foi aqui referido, que é preciso ter um equilíbrio entre aquilo que são os resultados da empresa, e de facto e aquilo que é a parte mais comportamental e a parte menos tangível por parte dos colaboradores. Acabamos por entrar aqui em zonas não é de conflito, mas em zonas que causam algum ruído por vezes. Não são claras, não é? Não são claras, muito bem. O equilíbrio é importante, os resultados são importantes, o bem-estar dos colaboradores é importante, mas um não se pode sobrepor ao outro. Não é? E esse equilíbrio é muito difícil de se manter e eu acho que nem é, como eu costumo por vezes utilizar a expressão, não é por decreto. Nós chegamos à empresa e... Era bom. E por decreto... Às vezes é preciso, em muitas coisas. Sim, nós precisamos é obrigatório isso. Sim. Mas a formação é obrigatória. Exatamente, era o que eu ia dizer. Lá está, mas há empresas que olham para esse número de horas. 40 horas, mas essas 40 horas em quê? Só para cumprir calendário? Sim. Só para cumprir calendário. Eu até que sou de uma área mais de, sei lá, mais de números, vou fazer uma formação numa área completamente diferente. Mas porquê? Só para cumprir o calendário e depois para que não haja problemas com outras entidades, como costumo dizer. É assim, a formação tem que ser vista como algo que pode aportar valor, tem que aportar valor à empresa, é importante, e temos que ser aqui objetivos, Claro que sim. não podemos ver o mundo totalmente cor-de-rosa, não é? Claro, sim. E também tem que aportar valor ao colaborador, porque eu estou na empresa 1 ano, 2, 3, eu tenho que perceber se eu estou a evoluir, se eu não estagnei. E isto é algo que as empresas por vezes também não têm essa consciência, ou seja, o colaborador está ali para cumprir aquela tarefa esta parte mais emocional, menos tangível, como eu há pouco referi, não é avaliada. Ou seja, eu preciso de saber que estou a evoluir na empresa, que estou a crescer com a empresa. A empresa está a crescer, mas eu também estou a crescer com a empresa. Mas tudo isso envolve recursos, tudo isso envolve tempo. E sensibilidade, paradigma, não é? Nós este ano, só a título de curiosidade, o ano passado, ainda não estou em 2026, mas em 2025 uma das coisas diferentes que fizemos para a nossa estrutura foi, pela primeira vez, oferecemos a possibilidade de uma plataforma e-learning com um sem número de cursos e formações para as pessoas fazerem, porque achámos que era importante responsabilizar as pessoas pelo seu próprio desenvolvimento. E dizer
está aqui. Sim, sim. As Definimos. pessoas têm que ser responsáveis e perceber que tenho que fazer isto para esse Se eu quiser objetivo. crescer, não é? Exatamente. Porque eu Eu acho que é quero. interessante, que é importante Sim, para sim. mim, para o meu desenvolvimento, para o meu futuro, etc. E tornámos 3 cursos obrigatórios, aqueles, por exemplo, um deles que era espírito crítico. Toda a gente teve que fazer o curso de espírito crítico. E o que é isto? E porque é que é Sim, todos importante? E temos, porque é mas que não é sabemos relevante? muito bem que temos. O que é, não é? Como é que se usa? E depois os outros eram facultativos e coisas completamente dispares. Portanto, a pessoa pode fazer um desenvolvimento desde coisas que não têm nada a ver com a minha área, até Excel, ou o que quer que seja. E o interessante é, se eu não obrigar as pessoas, só poucas pessoas é que o fazem. É disciplina, é assim. Falta-nos, eu acho que é no geral, não é? Não é aquele, acho que todos estamos um bocadinho assim, muito assoberbados de coisas, de tarefas, de estímulos, sobretudo de estímulos. E é muito fácil ficarmos viciados nos estímulos, não é? Por tudo aquilo que ele provoca do ponto de vista neurológico. Queremos as coisas muito rápidas e temos alguma tendência para, se isto não vier já feito para mim, o facto de eu ter que desenvolver uma competência que deixamos morrer, não é? Que está connosco, que é a curiosidade. Portanto, eu acredito que as empresas, hoje em dia, trabalhando nesta competência, incutindo a curiosidade, que não é uma missão fácil, a curiosidade nos seus colaboradores, porque no fundo é isto. O que é que me interessa a mim? Agora vou estar aqui a, sei lá, fazer uma formação, um curso, ou o que for, uma masterclass de empatia. Não, eu sou uma pessoa empática, ok, mas a empatia vai muito além daquilo que tu achas que é. Depende de como se passa essa mensagem ao colaborador. Porquê? Porque Como por se comunica, vezes, não é? porque por vezes o colaborador pode encarar isso como algo que faz, ou seja, é mais uma tarefa que me estão a dar naquilo que é o meu horário de trabalho. Já tenho tanto trabalho, agora tenho que fazer mais esta Exatamente, informação. e por vezes ao encararem isso dessa forma, essa mais-valia ou essa oportunidade que a empresa está a dar transforma-se em algo negativo. Sim. Porque o colaborador já estão assoberbado de coisas, estão olha, no dia a dia é tão bombardeado que ao ver que a empresa, não, olha, tens aqui algo que podes fazer, esta panóplia de cursos, mas faz a que horas e faz com que meios. Fizemos isso tudo e a outra coisa. E a pessoa vê isso como algo Outra negativo. coisa-chave é a liderança, não é? Exatamente. Quer dizer, eu não posso dizer, não, agora não vais fazer formação porque agora tens que responder. Portanto, está tudo deixa concertado. isso. E vai sempre ao tudo fim. concertado, com lembretes, definimos horas ou meia hora por semana, coisas deste género. Mas mesmo assim as pessoas Não é embrulham-se no fácil. dia-a-dia. Eu acho que tem que haver aí uma outra equilíbrio. outra componente que é levar as pessoas a olharem para isto como algo positivo e não como mais Uma carga. uma carga. Claro. Exatamente, e por vezes isso acaba por não passar, pelo menos para a maioria das pessoas, algumas não têm essa Mas a essa verdade, consciência. o que a Cristina está a dizer é mesmo o ponto, é a forma como envolvemos as pessoas É chave. naquilo que é importante. Portanto, não é importante só para a empresa. Não é que a empresa deixe de dizer, esteja aqui a camuflar. Não, isto é importante para o negócio, que as pessoas saibam mais sobre esta área, mais sobre um conjunto de áreas. Isso é importante também para vocês, há este investimento. Não ver, acho que ainda não existe muito, ou o suficiente, esta ideia de que a empresa acredita que isto é um investimento que está a fazer e a pessoa percebe que isto significa para ela também Uma oportunidade, não é? sim, porque aquilo que vai aprender hoje é aplicado aqui, Mas pode- Exatamente. Exatamente, e eu acho que e já tive essas situações, nós temos no dia a dia situações em que há pessoas que até têm essa consciência e mesmo fora daquilo que é o núcleo do seu dia a dia profissional, querem apostar numa determinada área, seja uma pós-graduação, um mestrado, uma formação mais simples, e por vezes vêm falar com os seus responsáveis ou vêm transmitir essa aposta, e aquilo que é importante é que os responsáveis possam encarar isso como também algo positivo e possam Claro. incentivar essa pessoa. E Sim. o que às vezes também acontece é justamente o contrário. Valorizar, E equilíbrio, não é? exatamente. Não é Não, importante agora. estás a perder tempo com isto e tu ias estar mais focado com isto. Ou seja, não, eu penso que esse equilíbrio, ou seja, voltamos novamente à palavra, essa Chave. liderança por empatia, não é? Essa liderança por empatia é fundamental nas organizações. E voltando novamente à formação, quando as pessoas, e nós nas nossas unidades notamos isso, porque gerimos condomínios, cada unidade gera uma carteira de condomínios, e se não damos essa formação, se não fazemos esse onboarding, e não é uma coisa de um dia,
É algo que pois. leva bastante tempo. As pessoas são atropeladas, ou seja, a pessoa entra para a organização e é literalmente atropelado por toda aquela máquina que já está a funcionar. E o que é que acaba por gerar? Gerar um desgaste para a equipa que está lá, um desgaste para os clientes, não é? Acaba por ter impacto para os clientes. E isto, digamos que são os custos indiretos. Os custos indiretos é eu estar a recrutar, a ter custos de recrutamento constantes e para uma pessoa que não fica na empresa. Portanto, temos aqui custos, todos temos custos diretos e indiretos por não termos esta consciência ou por não termos a estrutura devidamente capacitada para termos estas etapas todas devidamente garantidas, não é? Sim. Mas E haver esse alinhamento, e esse alinhamento é fundamental, só se consegue com experiência, portanto, só se consegue com experiência, e com experiência, com maturidade e com uma noção clara que a empresa tem várias áreas de atuação. E que todas são importantes, não é? Todas são importantes e todas concorrem para o mesmo. Sim, é a ideia de começar a incutir mais a diferença entre nós não queremos aqui um grupo, queremos aqui uma equipa. E as pessoas estarem muito conscientes, às vezes até ter, como é que se chama? Agora está-me a faltar a palavra, mas enfim, ter frases, textos, o que for, alguma coisa que vá chamando a atenção para as pessoas, ou enviar lembretes. Nós aqui queremos uma equipa, não queremos um grupo. Qual Sim, é no dia a dia, aquilo que são as coisas. Sim, aquilo que são as responsáveis de cada área, de cada departamento, de cada estrutura, terem essa sensibilidade, em pequenas ações isso acaba por estar refletido, porque na prática não podemos ver isto como atos isolados, não é? Tem que haver aqui uma continuidade. Não, atos isolados não funcionam. Exatamente. Costumo fazer aqui a diferença e agora, para avançarmos, nós ficávamos aqui Exatamente. Não sei se estão a perceber aqui. Nós ficávamos aqui à conversa, gostamos do Íamos tempo. até ao chá das 5, não é? Não era? Mas a diferença entre uma injeção, uma coisa que nós precisamos para resolver uma coisa, e uma vacina, que tem um efeito prolongado. É mais isto que nós queremos, não é? É esse efeito, uma coisa duradoura, não é? Uma ação pontual que tem aquele resultado, que dizer, na questão motivacional. É importante vir aqui à empresa e tal, fazer aqui uma palestra para motivar as pessoas. A pessoa começa logo a revirar os olhos, porque quer dizer, sim, vai ter efeito, tem um impacto naquela altura, claro que as pessoas galvanizam ali no tema, uns mais, outros menos, que já sabemos, mas depois o que é que acontece a seguir? Certo. Se isto não tem uma continuação, a nossa questão é sempre a mesma. E a seguir, o que é que vai ser feito? Exato. Vamos aí fazer isto. E depois? Não, isto é só para este momento da empresa. Nós vamos recomendar a outras pessoas, porque nós não acreditamos nisto, é mesmo, estamos todos a perder tempo. Claro. Eu acho que também é preciso ser honesto neste sentido, mas não é? hoje em dia também, nós estamos aqui também a falar um pouco naquilo que é a perspectiva da empresa e efetivamente normalmente temos todos essa abordagem, mas hoje em dia também os colaboradores, ou nós enquanto elementos de uma estrutura, também temos que ter consciência que não podemos estar só como receptores, não é? Ou seja, como eu costumo... Exatamente. Exatamente. Estamos ali de braço aberto à espera que ela caia. Sim, é a responsabilidade sempre do outro. É sempre a responsabilidade da outra pessoa ou da organização. Neste caso. E hoje em dia nota-se, se calhar em algumas atividades mais que outras, possivelmente, mas nota-se que as pessoas estão muito à espera que se não me dizem, não faço. Se não me dizem, não intervenho. Se não me dizem, fico aqui no meu espaço, na minha quinta, como eu costumo dizer, e vou tentar que ninguém me veja e não me perturbam. E pronto, isto também é importante que os colaboradores também tenham nós enquanto colaboradores, e somos todos na prática, nós temos consciência que também temos que conquistar o nosso espaço. Claro. Temos que dizer à empresa que estamos aqui e que podemos fazer algo mais e que por vezes não acontece. Portanto, eu penso que a cultura aqui, ou digamos que esta mudança também tem que ser feita dos dois lados. Dos dois lados, sem dúvida. Do lado dos colaboradores, em que por vezes podem marcar uma diferença e não querem, ou então ignoram, ou pensam que efetivamente não faz sentido, por algum motivo, ou não vale a pena. Não vale a pena. Estou aqui para cumprir uma determinada tarefa, seja ela qual for. E por lado das entidades, das empresas terem esta capacidade, não é? esta sensibilidade para poderem olhar para os recursos de outra forma e
potenciar sempre mais aquilo que existe na equipa em cada um dos momentos, de acordo com as etapas de cada empresa. Olhem, pessoas, nós estamos aqui a falar sobre a arte de gerir pessoas e, portanto, temos aqui todo um tema que dava para sei lá quantos episódios, temos que avançar. Antes de avançar aqui com a conversa com as minhas queridas convidadas, já subscreveram o nosso canal? Sim, já subscreveram. Sim, já. Vida às equipas, toda a gente, moços e moças, subscrever. Nós queremos muitos subscritores, vocês aí desse lado também, subscrever o canal, partilhar bastante. Olha, subscreve aqui este canal que é tão querido e tem conversas tão boas. Ativem notificações, vão receber todos os episódios em primeira mão e nós temos um episódio novo todas as semanas. Deixem-nos comentários, sugestões, estamos atentos a tudo. E o que é que eu quero pedir mais? Os vossos likes. Nós somos pessoas que gostamos muito de receber corações. Vamos avançar aqui na nossa conversa e falar aqui. E Elsa, começava aqui por pedir aqui o seu contributo nesta questão, que é o impacto direto das equipas de trabalho temporário na experiência do cliente. O que é que nos pode dizer sobre isto? O que é que de facto faz aqui a diferença? As equipas de trabalho temporário têm muito impacto na experiência de clientes porque muitas vezes são elas que estão na primeira linha, na linha da frente, ou seja, desde situações de atendimento ao público, na logística, em indústria, enfim, há uma série de situações em que as equipas de trabalho temporário são o primeiro contacto que um cliente final tem. Por isso, olhar para estas equipas e tomar conta delas com toda a formação, acompanhamento, é crítico, porque as empresas olham para estas equipas como se fosse uma extensão daquilo que elas são, enquanto valores, qualidade de serviço, atendimento, e por isso, ao encararem as equipas como uma extensão daquilo que são, estes requisitos fundamentais que têm que ser transmitidos ao colaborador, ao trabalhador que está a representar a empresa, são fundamentais e são muito importantes. Por isso é que cada vez mais as empresas olham para portanto, o trabalho temporário responde a uma necessidade do mercado. Exatamente. Sem dúvida alguma, ou seja, o trabalho temporário existe porque as empresas têm dificuldades, têm situações sazonais. Exato. Por exemplo, agricultura, que é um exemplo típico, tem necessidades, tem picos de atividade, como é o caso do Natal, dos saldos, das Black Fridays, etc. E para além disso, por vezes há projetos que vão ser lançados e, portanto, eu preciso de um conjunto de talentos específicos para um projeto que vai ser lançado, e o trabalho temporário vai responder a estas necessidades das empresas, vai manter a competitividade e a resposta que as empresas têm que dar para o mercado de uma forma ágil, célere e com um acompanhamento importante. Se estamos a falar do atendimento e da experiência do cliente final, quanto mais eu formar estas equipas e transmitir os requisitos e demonstrar aquilo que é essencial transmitir ao cliente final, mais as empresas vão encarar estas equipas como fazendo parte da sua estrutura, e aquilo que acontece tipicamente, em grande parte das situações, é que estas pessoas acabam por ser integradas na empresa do cliente. E, portanto, fechamos um bocado aqui o ciclo do trabalho temporário, em que eu tenho um conjunto de pessoas que vão responder a uma necessidade e que acabam por embeber-se do espírito da empresa que estão a representar, da cultura, da forma de estar, dos valores, e depois acabam por ser integrados, porque foram responder a uma necessidade em concreto e acabaram depois por ser absorvidas. Por isso, sem dúvida que estas equipas, quando vistas como uma extensão da empresa, têm um impacto muito grande, porque podem ser a primeira linha no atendimento e na experiência do cliente final. E havendo aqui esta questão da flexibilidade, Cristina, nos recursos, é também fundamental nas vossas equipas, ou seja, haver aqui a possibilidade de, na contratação, termos aqui soluções que possam responder a necessidades pontuais
que depois seja convertido, como a Elsa estava a dizer, em longa duração, digamos. em longa duração, sim. Assim, em regra, nós não temos essa. Nós, quando recrutamos, já é nessa perspectiva de longa duração. De ficar. Não recorremos a trabalho temporário por vários motivos. Poderão ser, se calhar, mais válidos e menos válidos de acordo com a situação, mas a nossa primeira opção é para pessoas já que possam trazer continuidade, ou seja, até porque precisam de formação ou acompanhamento. É uma atividade que é de relação com o cliente. Nós gerimos condomínios e o condomínio está connosco pelo menos 12 meses, Sim, não é? ficar. E há uma renovação a seguir. E é um trabalho, portanto, é alguém que precisa de relação, de perceber o que é que se passa em cada um dos momentos e de continuidade de cada uma das atividades que estava a ser feita com cada um dos clientes. E tendo em conta que esta premissa da continuidade e do tempo necessário para integrar esta pessoa naquilo que é a operação, Certo. nós não temos como premissa recorrer ao trabalho temporário. Fazemos sempre temos neste momento e cada vez mais, queremos que a pessoa fique mais tempo connosco. Ou seja, queremos reter aquela pessoa porque nos vai dar estabilidade com o cliente, com a relação com o cliente, porque o cliente gosta de falar normalmente com o mesmo núcleo de pessoas e queremos também esta permanência para a tal estabilidade dos restantes elementos da equipa. Ou seja, temos aqui duas perspectivas. Duas realidades, sim. Duas realidades, duas perspectivas, sim. ambas válidas e em contextos. Eu acho que depende muito do enquadramento, exatamente. Exatamente. Na nossa, e como nós temos aqui uma relação com o cliente permanente e constante, com o mesmo cliente. Não são clientes soltos que entram e saem um dia e no outro. Nós temos como premissa mesmo alguém que fique reter o talento. Quer numa perspectiva, quer na outra, concordamos aqui as três que a gestão das pessoas sejam pessoas que venham responder a uma necessidade pontual e que acabam por ficar ou não, sejam pessoas que são recrutadas, contratadas e, portanto, mantêm-se ali connosco para a vida, seja lá isso que for, seja, hoje em dia, seja lá isso que for. Nestas duas perspectivas, esta arte de gerir estas pessoas requer aqui um conjunto de competências. Paciência, acho que a paciência já devia ser considerada uma competência. Sim, não é? Tem que ser. Noção, tudo aquilo que nós falamos. Minhas queridas, gostava muito de dar continuidade. Quem sabe fazemos aqui um 2.0 deste nosso tema. Muito obrigada às duas por terem vindo. Obrigada pelo vosso tempo, pela partilha. Parabéns pelos prémios 5 estrelas, extensível às vossas equipas. E nós voltamos na próxima semana. Pessoas queridas, voltem connosco. Até lá, já sabem, levem-nos muito longe. Um beijinho e até lá.